começar aqui nosso painel com o Dr. Rodrigo Martins Leite, que é médico psiquiatra, professor e coordenador do Programa de Psiquiatria Social e Cultural, ProSol, do IPQ HCFM-USP. Foi coordenador de saúde mental no município de São Paulo. O Dr. Rodrigo vai falar sobre as linhas de cuidado em depressão, a matriz biopsicossocial como prioridade no pós-pandemia. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Obrigado, Luciano. Prazer. Bom dia a todos. Privilégio estar aqui com tantas cabeças, formadores de opinião, lideranças, entidades. Agradeço o IPADS, o CONASEMS e a Johnson & Johnson pela oportunidade. E vou falar aqui de um recorte particular, entrando na saúde mental, sobre linhas de cuidado em depressão, né? Mas aqui a gente pode extrapolar a questão da linha de cuidado para outras questões de saúde mental, não necessariamente a depressão, né? E a matriz biopsicossocial enquanto prioridade no pós-pandemia, e a gente vai entender aqui por que esse título. Inicialmente, eu queria fazer algumas considerações sobre a inserção das linhas de cuidado enquanto estratégias de fortalecimento, de consolidação das redes de atenção à saúde, né? Então, aqui resgato aqui alguns conceitos de governança e de gestão. Segundo o Tribunal de Contas da União, a governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia de controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Conceito de gestão, sistemas de controle e processos necessários para alcançar os objetivos estratégicos estabelecidos pela direção e organização, e o gerenciamento está sujeito às diretrizes, às políticas e ao monitoramento estabelecido pela governança corporativa, segundo a BNT e a NBR. Então, colocando aqui as linhas de cuidado, resgatando essa discussão, para que ela possa auxiliar a política de redes a avaliar o contexto, né, em que a saúde ocorre, monitorar e redirecionar a depender das circunstâncias, do cenário do território, das determinantes sociais, etc. E aqui um mapa do Brasil para, de novo, resgatar que o Brasil é um país heterogêneo, com muita disparidade regional, muita disparidade entre as regiões, entre os estados, dentro das cidades, né? E, de fato, o SUS, pela complexidade, pela necessidade de dar conta de um país como o Brasil, precisa de vários níveis de governança, né? E talvez a linha de cuidado seja um nível de governança mais imediato ali em relação ao dia a dia dos sistemas locais de saúde. Falando aqui de uma forma bem geral sobre linhas de cuidado, sobre as etapas e diretrizes. Em primeiro lugar, ao implantar uma linha de cuidado, você tem que saber qual a rede, com que rede você pode efetivamente contar, quais serviços, quem são as equipes, quem são os gestores locais, quem são as partes interessadas, envolvidas. O Brasil é um país de pequenos e médios municípios. Então, isso é uma dificuldade, mas também pode ser uma virtude na medida em que você consegue lidar com cidades menores, contextos menores, diferentemente de você implantar uma linha de cuidado numa capital ou numa grande metrópole brasileira, né? E você precisa de integração entre esses pontos de atenção, entre esses diversos serviços. Qual o tamanho da integração que você almeja e que você necessita para aquele objetivo específico da linha, né? Quais etapas e quais são os seus objetivos, né? Quais são suas métricas? Quais fluxos mais assegurados para o usuário vão ser assegurados, garantidos e vão ser pactuados? O que já acontece em termos de itinerário da circulação do usuário no sistema e o que você quer, né? O que você quer racionalizar, otimizar e humanizar, né? E, dentro dessa linha, como você vai oferecer promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, né? São questões aí bastante desafiadoras, né, que as redes se propõem, né, enquanto diretriz macro, nos
oferecer o caminho, a visão, a missão, né, da saúde, mas a operacionalização, a linha de cuidado tem uma potencialidade bastante interessante. E um dos objetivos maior, né, se é possível resumir, de uma linha de cuidado, é uma pactuação coletiva entre os serviços de saúde e serviços também intersetoriais, né? Como é sempre um desafio bastante grande, mas é o grande objetivo de fazer uma amálgama local, né, com os serviços, com a rede local, dos sistemas locais, para que, de fato, se oriente no sentido de oferecer algum produto para a sociedade naquela região. E as diretrizes de qualquer linha de cuidado envolvem necessariamente acolhimento, né, escuta qualificada, né, que o usuário, em qualquer ponto de atenção, ele seja ouvido, ele seja minimamente compreendido, a sua necessidade seja adequadamente decodificada e que ele possa se inserir dentro de uma linha de cuidado. Envolve vínculo, sem sombra de dúvida, né? Sem vínculo, o cuidado em saúde não é possível, né? Ainda mais numa perspectiva longitudinal, estendida, voltada aí às condições crônicas, por exemplo. Envolve corresponsabilização, né? Todos os serviços são responsáveis por esse usuário, por essa população-alvo. Ao receber alta de um serviço, ele não fica órfão, né? A atenção primária tem o papel de resgatar esse indivíduo, de reconectar ele com o sistema, de garantir essa continuidade do cuidado, né? E da corresponsabilização também, né? O caso é do sistema. E, para os casos mais complexos, mais desafiadores, estabelecer um projeto terapêutico que faça sentido para aquele indivíduo, que seja singular, que seja de acordo com a vivência, as perspectivas, o contexto social daquela pessoa, para que, de fato, essa linha seja efetiva. E a gente, especialmente na saúde mental, pela nossa formação, a gente tem um pouco de dificuldade de pensar em termos sanitários, né? A gente acaba tendo a primazia do cuidado individual, do cuidado assistencial, seja psiquiátrico, psicoterápico, etc., e a gente acaba perdendo um pouco essa noção quando a gente vai falar de populações, né, de definir populações-alvo. É sempre um desafio, em linhas de cuidado em saúde mental, estabelecer essa população-alvo, né? Outro desafio muito grande é garantir que o indivíduo tenha acesso nos diversos pontos de atenção. Que, se ele for para um pronto-socorro, ele vai ser, como eu disse, entendido, sua necessidade decodificada, né? Se ele estiver na escola, a professora vai conseguir minimamente entender o que é aquela demanda e poder inserir esse indivíduo, né, na linha de cuidado correspondente, né? E a gente tem uma dimensão muito importante, que muitas falas já tangenciaram, né, que é a questão do trabalhador da saúde, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de saúde mental na atenção primária, que ainda é um grande desafio, a gente ainda precisa caminhar muito nesse sentido. A discussão parou um pouco na portaria do NASF em 2008 e tem um gap aí, a gente precisa retomar essa discussão com bastante afinco. Eu coloco aqui os profissionais, né? Quando a gente vai fazer uma experiência de implantação de linha de cuidado em depressão, por exemplo, os profissionais falam, mas um médico aqui mais experiente, né? Ele fala, mas eu nunca atendi saúde mental na vida, minha formação é clínica médica, ou GO, ou pediatria. Você está me pedindo para atender um caso de depressão? Eu não tive formação para isso, não sei como lidar com isso, né? Ou um médico mais jovem, que teve uma formação já um pouco mais generalista, mas que ele pergunta, mas eu preciso de ferramentas, eu preciso de educação permanente para eu poder cuidar desses casos, para eu poder fazer a melhor assistência. E a enfermagem já perguntaria em que protocolos eu me baseio para poder oferecer essa assistência. Você está me pedindo para eu, dentro da consulta de enfermagem, incluir, por exemplo, um rastreamento de depressão, mas baseado em quê? Né? Baseado em que portarias, em que normas, né? Então, por isso que a rede de petição e compromisso é muito importante para definir uma linha de cuidado. A gente precisa entender quem vai aplicar essa linha de cuidado e as potenciais bombas que podem explodir e que inviabilizem, que minem a implantação dessa linha de cuidado que a gente elaborou com tanta
tanto cuidado, com tantas preocupações, tantas evidências, mas quem vai executar são os profissionais da ponta, e eles precisam ser ouvidos, eles precisam entender que não é somente um trabalho adicional, né? Isso precisa ser uma eterna dialetização, né, com o envolvimento aí dos gestores locais, da discussão das equipes, etc., para, de fato, permitir a implantação e a consolidação de uma linha de cuidado. Do contrário, as linhas de cuidado não vão acontecer. E aqui eu coloco aqui para a gente pensar juntos um caso hipotético de uma pessoa com depressão. Vamos colocar aqui, por exemplo, a dona Júlia. Dona Júlia é uma senhora de 62 anos, né? Uma jovem senhora. Ela é obesa, ela é hipertensa, ela é diabética e ela tem um quadro depressivo crônico, enfim, né? E ela tem uma artrose de joelho. E, de cara, só com esse exemplo aqui bastante banal, né, ela já cabe na esfera de 3 redes de atenção à saúde. Na rede de atenção psicossocial, na rede de atenção às doenças crônicas, e ela torceu o pé semana passada, ela precisou ir ao pronto-socorro, ela já entrou sob dentro do escopo da rede de urgência e emergência, ela teve uma fratura de pé direito. Num sistema que funciona adequadamente, a conversa é muito mais simples. Ela acompanha na unidade básica de saúde, com estratégia de saúde da família, ela diante de uma situação mais crítica, ela vai para o centro de atenção psicossocial, ela tem suas morbidades clínicas bem controladas, né? E ela vai para a urgência e emergência e ela volta para a atenção básica sem maiores problemas, né? Só que na minha experiência, tanto de atenção básica quanto de gestão de atenção básica, gestão de sistema local de saúde, eu nunca vi a dona Júlia percorrendo esse itinerário de uma forma tão linear, tão orgânica assim, né? E por alguns motivos, né? O primeiro deles é que a dona Júlia é uma hipótese, ela não existe, né? Em segundo lugar, muitas vezes a gente ouve que os casos que a gente segue na atenção primária são casos simples, são casos leves, enfim, existe essa narrativa, mas, na prática, os casos são bastante complexos, com envolvimento de questões sociais muito, muito importantes, né, que a gente vai entrar mais daqui a pouco, né? E a terceira coisa é que, se o caso é simples, mesmo que um caso da dona Júlia, que é bastante simples, pelo que eu descrevi, entre aspas, mesmo diante de casos simples, as equipes são complexas, os serviços são complexos, os sistemas locais são complexos, são bizantinos, e os descaminhos pelos quais a dona Júlia vai trilhar são bastante, muitas vezes, difíceis e acabam restringindo acesso e acabam limitando direitos. Em paralelo, a dona Júlia, utilizando o escopo das diversas redes de saúde, né, a gente tem as outras políticas públicas de educação, de assistência social, de emprego, moradia, ambiente, segurança, como o pano de fundo da engrenagem onde a dona Júlia circula, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, né, eu vou insistir bastante nessa tecla, saúde mental ela é transversal, ela tem que ter intersecção dentro da saúde, entre as diversas redes. Isoladamente, a rede de atenção psicossocial não vai dar conta do montante das demandas em saúde, das necessidades em saúde que os indivíduos têm, né? E as necessidades de outras políticas públicas, de seguridade social e todas as outras que a nossa população tanto necessita. Então, para advogar por isso, né, que saúde mental ela não pode estar apartada de um todo, tanto dentro da saúde como dentro das outras políticas públicas. Chegando no nosso problema aqui, né, no nosso escopo mais específico, né, depressão. É uma condição clínica de saúde mental que tem uma prevalência de 15,5% ao longo da vida no Brasil, segundo dados do Ministério, e que intervenções podem ser muito úteis no nível da atenção primária à saúde. É uma condição que deriva aí de uma série de interações ainda desconhecidas, multidirecionais entre cérebro, mente, organismo, meio social, né, estressores psicossociais,
e que modulam aí tanto o desencadeamento dos episódios quanto a recorrência deles e a resposta ao tratamento, né? Então, uma condição aí bastante complexa de se conceptualizar. E quando a gente fala de modelo biopsicossocial, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, uma das primeiras aulas que eu tive foi sobre o modelo biopsicossocial da Organização Mundial da Saúde. Mas se for para perguntar para quem está na ponta o que cada profissional entende por modelo biopsicossocial e mais, como ele operacionaliza esse modelo biopsicossocial, a gente vai se deparar com uma série de respostas aí bastante diferentes da que a gente espera, porque é um modelo que, na prática, ele não se concretiza, né, nas ações da grande maioria dos profissionais, né, e a gente vai discutir por quê. Em relação aos desafios relacionados à depressão, né, e à saúde mental como um todo, né, sempre podendo extrapolar. Existe um gap de tratamento, né, existe uma densidade de serviços e de equipes ainda aquém da necessidade da população, né, isso é uma realidade dos países de baixa e média renda, principalmente, né, como nós. Existe uma farmacologização excessiva, né, indiscriminada, especialmente de quadros subsindrômicos, de quadros leves, em que outras medidas não farmacológicas poderiam ser empregadas, né. Existe uma não discussão sobre promoção e prevenção em saúde mental no Brasil. Isso não se discute concretamente, como operacionalizar, como definir estratégias, como definir populações-alvo. Isso está começando agora, né? Eu estou aqui com o Instituto Cactus, por exemplo, né, que traz essa preocupação, né, da gente pensar em populações-alvo em saúde mental, não necessariamente sob a perspectiva do diagnóstico, mas sob a perspectiva da prevenção e da promoção. Outro grande desafio é a equipe multiprofissional, né? Como ela atua, como ela se articula, quando entra a saúde mental, que ajustes precisam ser feitos, né? Como se articula a saúde com os outros setores, com as outras políticas públicas, como a redistribuição de tarefas, né, o task shifting, pode ser feito no Brasil, né, uma discussão que também não caminha, né, o que a enfermeira pode fazer, o que o técnico de enfermagem pode fazer, o que o agente comunitário de saúde poderia oferecer em saúde mental, são discussões ainda muito embrionárias no nosso país, né, com uma série de limitantes institucionais, de legislação, de conselhos de classe, etc., né. A formação do profissional de saúde ainda é muito setorizada, ainda quando a gente fala de saúde mental, é como se fosse uma coisa de outro planeta, de outra ordem, né? A gente não corporifica a saúde mental, a gente não assenta a saúde mental enquanto algo concreto, real, visível, próximo de nós, muitas vezes dentro da gente, algumas questões de sofrimento mental. Uma pesquisa recente da Folha de São Paulo, que eu achei bem interessante, foi um inquérito, né, brasileiro, em que se perguntou para as pessoas: você tem problema de saúde mental? Qual foi a resposta da pessoa? Não, de jeito nenhum, imagina. Quem tem problema de saúde mental é o pessoa em situação de rua que eu vejo aqui, que fica zanzando por aí, falando sozinho. Mas quando o questionário avança e você começa a perguntar: mas você dorme bem? Não durmo bem. Brasileiro não dorme bem. Você se sente fatigado para as atividades do dia a dia? Nossa, eu não tenho energia para nada. Aí começa a pontuar positivamente, né? Então, essa é uma outra questão, a questão do estigma relacionado à saúde mental e como a gente acha que é algo que está distante, é algo que a gente pensa no caso sempre mais grave, no caso mais complexo, e a gente não traz isso para uma realidade mais orgânica, né, de como a vida em sociedade acontece, como os serviços de saúde trabalham, né? E acho que um dado para essa corporificação da saúde mental, para sair de um campo abstrato, é que as condições de saúde física e mental caminham juntas, né? Não dá para dissociar uma coisa da outra. Isso é o óbvio, ululante, mas na prática dos serviços ainda se separa. Ainda a dona Júlia, se ela for para o médico generalista em muitos cenários do país e dizer que ela
está deprimida ou que ela, enfim, qualquer demanda em saúde mental, o colega pode responder que não é da área dele, mesmo muitas vezes ele estando no papel de generalista, mas esse papel de generalista também é outra construção ainda a se fazer no país, né? Então, corre-se o risco dela ficar desassistida mesmo, e dela chegar no CAPS e o CAPS dizer para ela, você não é perfil CAPS. E aí, onde que a dona Júlia fica? Onde ela se encaixa? Né? Então, realmente, ainda é um desafio muito grande. A gente sabe que existe uma associação de depressão com morbidade clínica, isso já é um dado da literatura aí bastante antigo, né? Com hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer, dor crônica, né? Dor crônica, a associação de depressão e dor crônica chega aí a 80% dos casos, né? E uma associação também com fatores de risco modificáveis, né? Tabagismo, uso de substâncias, obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, etc, etc, etc. Então, existe uma série de fatores de risco compartilhados entre as doenças crônicas não transmissíveis e os quadros psiquiátricos, como a depressão, né? A depressão, sem sombra de dúvida, pode piorar o controle e a adesão de qualquer condição clínica, dificulta a mudança de hábitos de vida, ou seja, combater os fatores de risco modificáveis, está relacionado a uma mortalidade precoce, principalmente cardiovascular, né? Muitas vezes a gente é levado a acreditar que deprimido morre por suicídio, mas não, deprimido morre como a população geral morre, doença cardiovascular, e nos transtornos mentais mais severos e persistentes, existe uma mortalidade cardiovascular precoce bastante evidente, bastante documentada pela literatura. E os dados mais corriqueiros, né? Um deprimido ele gera gasto para o sistema de saúde, ele gera incapacidade para o trabalho. Eu lembro que, quando eu fiz meu mestrado em Portugal, a gente ouvia as projeções para 2020 da depressão ser a segunda maior causa de incapacidade no mundo, né? A gente falava, nossa, mas nossa, vai piorar mesmo, né? Em 2017, um artigo e os dados da OMS corroboram isso, de que a depressão já é a principal causa de incapacidade, de anos vividos com incapacidade no mundo, né? Então, esse cenário pré-pandêmico ele já estava definido, já era a primeira causa de incapacidade, né? E boa parte dessa incapacidade, dessa perda de anos produtivos, ocorria especialmente em países de baixa e média renda, como o nosso. Então, esse cenário, antes da pandemia, já estava definido, né? Então, dessa forma, eu acho que uma ideia interessante, né, para a gente começar a diminuir essa cisão da saúde mental com o restante da saúde geral e com a determinação social, é pensar a depressão enquanto sindemia, né? Acho que a Covid mostrou isso, como o professor Gonçalo mencionou. Quem morre de Covid é o pobre, né? Quem morreu de Covid foi, essencialmente, majoritariamente, uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, né? Então, a gente vê a foto da esquerda, né? A gente vê, falando aí das várias epidemias reunidas, né? Uma epidemia de obesidade, né? Uma epidemia, a pobreza como pano de fundo, né? E a depressão ocorrendo junto com essas outras epidemias, né? Então, esse conceito de sindemia ele vem de um antropólogo médico, o Merrill Singer, que ele disse que sindemia é um conjunto de problemas de saúde intimamente interligados e que potencializam-se mutuamente, afetando significativamente o estado geral de saúde de uma população no contexto de uma persistência de condições sociais adversas. Ou seja, não é a Covid, não é o diabetes, não é a hipertensão, não é a pobreza. É tudo isso junto, e a somatória final desses efeitos é maior do que a somatória dos efeitos individuais de cada uma dessas condições. Essa perspectiva, esse olhar, ele é muito importante. E a saúde mental é mais uma epidemia, né? Talvez não configura uma epidemia no sentido mais formal do conceito de epidemia, mas ela caminha junto com determinação social adversa, com alimentação inadequada, com as outras doenças e agravos não transmissíveis também. E como
retomando, como operacionalizar o conceito de modelo biopsicossocial para que ele não seja somente uma expressão de bom tom, né, mas que ele aconteça na prática, né? Então, a gente fez uma prototipagem de uma linha de cuidado em depressão, com o apoio do IPADES e da Johnson & Johnson, nos municípios de Valinhos e Vinhedo, né, em que a gente se deparou com o seguinte desafio, né? Só o recorte diagnóstico seria pouco para, de fato, alcançar uma abrangência sanitária mínima, né? Ter uma lógica populacional, né? Uma lógica que facilitasse o acesso de uma determinada população aos serviços, à rede como um todo, né? A linha de cuidado é sempre uma escolha, né? Ela não pode dar conta da totalidade, porque a totalidade, né, da missão e da visão está prevista nas redes. A linha de cuidado precisa eleger uma população, porque o alcance dela é menor, porque, muitas vezes, a rede de serviços que ela dispõe é menor, e ela precisa criar um modelo de atuação que seja efetivo e que possa ser, se bem sucedido, replicado para outras realidades. Então, a gente utilizou o PHQ-9, que é um questionário de rastreamento de depressão, não é um instrumento de diagnóstico de depressão, que consta com 9 perguntas específicas para a depressão. É um questionário utilizado em escala mundial para rastreamento de depressão. Ele pode ser autoaplicável ou aplicado por um profissional, qualquer profissional minimamente treinado para tal, né? Então, aí, de novo, a importância de toda a equipe se familiarizar e ter digamos, autorização em vários níveis para atuar na saúde mental. Além disso, um inventário social de condições de vida, de mapeamento de vulnerabilidade, de adversidade socioeconômica e de condições clínicas. Então, a proposta é que essa matriz defina a população alvo da linha de cuidado, não somente o fato de ser deprimido, não somente mas uma integração dessas 3 dimensões que sirva como norte para orientar as ações do sistema de saúde. Uma forma de concretizar, de tornar mais visível essa atuação. E os objetivos da linha são os objetivos de qualquer linha, né? Permitir identificar subpopulações de risco de uma forma equitativa, e permitindo a integralidade da assistência, estimular a promoção, prevenção, facilitar a visualização pela equipe dos casos complexos de quem precisa de uma gestão mais singular, de uma abordagem mais particularizada, com uma integração maior aí com outras políticas, por exemplo. Monitorar o itinerário terapêutico, o que acontece e qual seria algo a ser melhorado, a ser otimizado. Envolver a equipe como um todo, né? Da recepção ao gerente, como a gente mencionou, no âmbito dos serviços. Apoiar a decisão terapêutica do colega que está ali e muitas vezes não tem formação, preparo ou pendor para atender questões relacionadas à depressão, né? Isso é uma realidade. Muitas vezes a gente escuta uma coisa do tipo: a atenção básica precisa dar resolutividade para 85% de todas as condições de saúde. Mas quem dá condição para a atenção primária à saúde dá conta de tantas condições de saúde, né? Um pouco da nossa discussão ao longo da manhã. Estimular a participação do usuário, avaliar a experiência do usuário, a perspectiva do usuário, se isso faz sentido, se isso é factível, se isso é orgânico, se isso é amigável para o usuário, né? Outro ponto fundamental da sustentabilidade de qualquer linha. Permitir uma oferta racional de terapia psicofarmacológica, nos casos necessários, nos casos moderados, casos graves. Incentivar o tratamento não farmacológico para situações mais leves, de sofrimento relacionado à depressão. Elaboração também de um sistema de monitoramento com indicadores de processo e de desempenho e gerar informação, né? Acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E passando necessariamente pela educação permanente, né, pelo matriciamento e uma discussão contínua de processos de trabalho nos serviços. Então, aqui já estou
concluindo, como conclusões gerais, acho que a pandemia ela gerou uma disrupção do sistema de saúde, como a gente falou. Existe uma piora de qualidade de vida pós-Covid. Eu acho que o isolamento, a perda de suporte social, o enlutamento, a piora das agravamento das condições socioeconômicas, aumento da pobreza, desemprego, condições desfavoráveis de trabalho, violência, agravamento dos fatores de risco, sedentarismo, obesidade, uso de substâncias, potencializou a sinergia que já existia entre depressão e doenças e agravo não transmissíveis, e isso exige que a saúde mental seja vista como algo transversal, que capilarize no âmbito das outras redes de atenção à saúde e das outras políticas públicas, que se inclua a perspectiva da determinação social e que as redes se fortaleçam a partir das linhas de cuidado, focando em prevenção e promoção, além de tratamento e reabilitação, e que as novas tecnologias, a digitalização, possa ser, de fato, incorporada na questão da saúde mental, porque é um campo extremamente favorável à incorporação digital, a factibilidade de utilizar um atendimento por telepsiquiatria ou telepsicologia é uma realidade inequívoca. Então, eu creio que, concluindo dessa forma, esse é o cenário da saúde mental, a importância das linhas de cuidado para a saúde mental, para que a gente possa, de fato, construir cenários de êxito e de efetividade mais robustos. Agradeço, obrigado.